Preparados para aprendermos a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Começamos hoje a série Escola para Vencedores. Eu estava orando a Deus e pedindo uma direção de Deus para os cultos de quarta-feira neste final do ano. E Deus me deu esta direção de fazermos aqui uma escola para vencedores. Porque a igreja tem que ser uma escola para vencedores. A igreja é uma escola para vencedores. Você não veio para cá para se tornar um derrotado. Você não veio para cá para se tornar um perdedor. Porque aqui está um Deus que não conhece derrotas. Aqui está um Deus que tudo pode. E aqui está um Deus que declara na sua palavra que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Você entende isso? Então eu quero, durante esse mês de outubro, às quartas-feiras, trabalhar aqui com você, preparando você para vencer. E mais do que vencer, é você permanecer nas suas vitórias. Porque não adianta nada eu preparar você aqui para receber uma vitória, e você recebe uma vitória daqui para o final do ano, e quando começa o ano que vem, lá vem você de novo derrotado, destruído, porque perdeu a sua vitória, porque não conseguiu manter a sua vitória, porque não conseguiu dar sequência a uma vida vitoriosa. E eu quero preparar você para uma vida vitoriosa. Então essa escola de vencedores é para te ensinar a gerar uma vida vitoriosa. Como eu disse aqui domingo, não adianta nada você receber uma vitória de Deus, uma bênção, daqui a pouco perdê-la. E estava vendo uns vídeos, eu falei aqui isso com vocês aqui no domingo, e isso me impactou muito, por ver um artista que foi por tantos anos famoso, rico, cheio de dinheiro, e agora vê acabando a vida dele, tendo que deixar a casa dele. Ele só tinha aquela casa, uma mansão, que foi avaliada em 20 milhões de reais, escuta isso, a casa valia 20 milhões de reais, a casa foi leiloada por 700 mil reais, e ele foi despejado, uma semana depois, 2 semanas depois, mais exatamente, que ele foi despejado. Olha ele fazendo um outro videozinho no TikTok, dizendo que agora a esposa dele deixou ele. E ele falando publicamente que a esposa dele entendeu que não dava mais para continuar, e ele agora perdeu até a esposa. Ele saiu da casa dele, com a mudancinha dele, com o resto das coisas que ele tinha, em cima de um caminhãozinho 608. Quem conhece o 608 sabe que é um caminhãozinho pequenininho, forreca. Era o que ele conseguiu pagar para tirar a mudança dele de lá. Fale isso com tristeza, irmãos, não estou falando com alegria não. Mas eu falo para que você entenda que nós precisamos aprender a nos tornarmos vencedores e permanecermos em uma vida vitoriosa, amém? Então, é isso que eu quero te ensinar aqui, e ao longo deste mês, eu quero dar para vocês 4 pilares aqui, que vai levar você a gerar uma vida vitoriosa. E eu não estou aqui para marketing, isso aqui que eu estou falando, meu irmão, se você fizer tudo o que eu falar aqui, e a tua vida não começar a mudar, você fala comigo que eu abandono o ministério e largo até a mão de Deus. Porque então é conversa fiada isso aqui. Não estou brincando, irmãos, eu estou falando aqui de coisa séria, de coisa que eu acredito de verdade. Estou falando que de fato você pode transformar a tua vida, se você quiser. Hoje, quando Deus quer fazer você crescer, Ele faz. E Ele faz você, às vezes, ser honrado quando você menos espera. Hoje eu estava almoçando, eu, a Márcia e o meu supervisor de ensino, aquele que era ateu, não sei se vocês se lembram. E hoje eu zoei bastante ele, porque nós conversando, e eu falei para ele que eu estou pensando em transformar minhas devocionais em um livro. Aí eu falei, bom, mas eu não posso falar sobre isso com você, porque
Eu lembro que você, na primeira vez que nós nos conhecemos, você falou que Bíblia tinha que jogar no lixo, que Bíblia não prestava para nada, que crente era pessoas idiotas. Ele falou, não, mas não era bem assim, as coisas mudaram, eu mudei, nosso relacionamento, nossa vida tem mudado, eu e tal. Eu brinquei, zoei ele, né? E aí, por incrível que pareça, olha como Deus faz as coisas. Na hora que nós fomos almoçar, estávamos lá no restaurante almoçando, de repente, eu levei até meio que um choquezinho assim, porque eu não estava esperando. A pessoa chegou na frente da nossa mesa, uma psicóloga, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você grava umas palavras? Eu falei, se eu gravo umas palavras? Eu falei, eu gravo umas palavras. Eu gravo umas palavras. Ela falou, então, eu estava em São Paulo, em um encontro de psicólogos do Brasil inteiro. A psicóloga era de Minas, a que falou com ela. Não, Belo Horizonte, Minas, é isso mesmo. Eu estava em Belo Horizonte, em Minas, é isso mesmo, em Minas, em Belo Horizonte, num encontro de psicólogos do Brasil inteiro. E a gente conversa para lá, conversa para cá, falando de onde era, de onde não era. De repente, uma mulher chegou em mim, a gente começou a conversar, uma colega psicóloga, e ela perguntou de onde eu era. Eu falei que eu era de Auriflama. Ela falou, Auriflama? Eu falei, de Auriflama. Você conhece lá um pastor, o bispo Edson, que grava umas devocional lá? Ele falou, não, tem muitos pastores lá que gravam, mas você não é lá da cidade dele, daquele que grava as devocional? Ela falou, eu acho, eu não sei, deixa eu ouvir a voz dele. Aí quando ela ouviu a minha voz, ela falou assim, ele foi meu professor. Aí ela falou, nossa, como eu quero ir lá, como eu quero conhecer, minha tia lá da Itália, não sei o que, e falou um monte de coisa. Por que eu estou te contando isso, irmãos? Porque eu quero te mostrar que se Deus fez isso com a minha vida, um servente pedreiro, filho de boias frias, transformou a minha vida e me deu uma vida abençoada, porque eu tenho uma vida abençoada. Eu sou um homem próspero, eu sou abençoado. Por que Ele não pode fazer com a tua vida? Muito mais, infinitamente mais, porque eu creio que Deus vai fazer muito mais na sua vida. Eu profetizo sobre a tua vida porção dobrada, em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos estarmos dispostos a aprendermos, irmãos. E eu quero te dar aqui 4 pilares para uma vida vitoriosa, para que você se torne alguém que tenha uma vida vitoriosa, e não perca isso em nome de Jesus, amém? Vamos ler 2 Crônicas capítulo 20, verso 20, os meninos já estão afiados no telão aí, 2 Crônicas capítulo 20, verso 20, e nós vamos começar a nossa ministração. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham o quê? Tenham fé no Senhor. Em quem nós temos que ter fé? Diga, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas, no profeta do Senhor, e terão êxito. Guarda isso aqui, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Eu sou nesta noite um profeta de Deus, profetizando a palavra dele sobre a sua vida. Então entenda isso, a palavra de Deus está sendo liberada de forma profética sobre a sua vida nesta noite. Como nós já aprendemos aqui com o profeta Maurício, profecia não é simplesmente quando Deus usa alguém, fala em língua, dá uma divorteada, sapateia e tal, e eis que te digo, meu servo. Não, todas as vezes que alguém subir aqui em cima, abrir a Bíblia e começar a falar da palavra de Deus, ele está profetizando a palavra de Deus. Isso é profecia. E nesta noite eu quero profetizar sobre você, para que você construa, gere uma vida vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Agora nós precisamos, primeiro pilar, cresçam espiritualmente. Diga comigo, eu preciso aprender que se eu quero desenvolver
uma vida vitoriosa, eu preciso crescer espiritualmente. Aqui está o primeiro pilar. Meu irmão, não adianta, tudo começa com a sua vida espiritual. Não adianta eu falar aqui para você, vem aqui, nós vamos fazer um corredor do sal grosso, eu vou derramar óleo ungido, nós vamos pegar um aquário, colocar uma Bíblia dentro, deixar dentro do óleo, depois nós vamos pegar óleo ungido, jogar na tua casa, para repreender o inferno, você joga lá no seu local de trabalho, você joga no teu carro, porque os demônios vão sair, não adianta nada disso se você não tiver vida com Deus, meu irmão. Tudo começa na nossa relação com Deus, tudo começa em uma vida espiritual saudável. E nós estamos vendo pessoas que querem ser bem-sucedidos, mas não têm uma vida espiritual forte. Escuta isso, ninguém de fato será bem-sucedido se tiver uma espiritualidade fraca. Está me ouvindo? Bispo, eu conheço pessoas que estão sendo bem-sucedidas, o diabo também prospera. E a pessoa pode até construir alguma coisa sem Deus, mas deixa eu te lembrar de uma parábola. Jesus fala que veio um homem e construiu uma casa sobre a areia, e o outro construiu uma casa sobre a rocha. Os dois construíram. Um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. Ambos construíram. Todos nós estamos construindo. Os dois construíram, os dois trabalharam, os dois lutaram, os dois construíram a casa, todos trabalharam, nenhum foi preguiçoso, os dois fizeram a casa, só que um escolheu a rocha para fazer a sua casa, ter uma rocha como fundamento, e o outro escolheu um solo mais fácil para fazer o alicerce, mais arenoso, não deu muito trabalho, fez a fundação facinho, rapidinho. O outro teve mais trabalho, teve que perfurar uma rocha, não é fácil. Só que a Bíblia diz, Jesus contando isso, ele fala que vieram os ventos e as tempestades. Saiba que os ventos e as tempestades vêm sobre a vida de todos nós. Se você não está enfrentando hoje, vai enfrentar amanhã. Mas Eclesiastes diz que o dia mau vem para todos. Então, o vento soprou, a tempestade veio, e deu contra a casa de ambos. O dia ruim, os dias de vento, os dias de tempestade, os dias maus, chegam para todos. Nós não sabemos se amanhã o Brasil vai entrar numa recessão, nós não sabemos o que vai acontecer com a economia mundial, nós estamos vendo aí guerra para todo lado. Agora Israel entrou numa guerra com o Líbano, na verdade o Líbano declarou guerra contra Israel hoje, só hoje foram mais de 300 foguetes que foram disparados, agora de tardezinha no final da noite lá em Israel, estavam bombardeando a base aérea de Israel, estava sob bombardeio. Eles estão lá guerreando, os nossos irmãos judeus estão debaixo de guerra, contra o Líbano agora, contra o Hezbollah. E o Iêmen já deu sinal de que vai entrar na guerra também. O Iêmen tem um grupo terrorista lá também, que está entrando, já enviou drones, já bombardeando já a cidade de Tel Aviv. Então Israel está em 3 frentes de guerra. E isso pode mexer com o mundo, daqui a pouco entra um país, entra outro, lá na Rússia ainda não acabou a guerra, o pau está quebrando. Nós estamos vivendo um tempo aí, cadê a nossa chuva? Estamos já em outubro, irmãos, e não veio chuva ainda, e seca e fogo queimando para todo lado. Nós não podemos prever o dia de amanhã. A única coisa que pode manter a tua casa em pé é a rocha chamada Jesus Cristo. Nada mais pode garantir o teu amanhã. Se nós não construirmos uma vida relacional com Deus, se a nossa espiritualidade for fraca, instável, nós corremos o risco de vermos tudo na nossa vida desmoronar de uma hora para outra. Quantos você já não viu assim?
Então eu preciso entender que para eu viver uma vida plena e vitoriosa, eu preciso construir uma vida espiritual forte. Eu preciso estar bem com Deus. Eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo. Senão não vou conseguir. Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se é Deus, sigam-no, mas se é Baal, se é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O profeta Elias está falando aqui de posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Não podemos mais viver uma vida cristã de qualquer jeito. Queridos, se nós não fizermos isso, nós não vamos ter uma vida abençoada e próspera. Escute isso aqui. A instabilidade física, emocional, espiritual, profissional, não combina com a vida de um cristão bem-sucedido. Alguém que vive uma vida instável, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, alguém que vive oscilando, que não sabe o que quer da vida, uma hora está firme, outra hora está fraco, uma hora está querendo conquistar, outra hora está desanimado, uma hora está avançando, outra hora não está, uma hora pega um emprego, daqui a pouco abandona, faz uma coisa, não dá certo. Quem vive essa vida instável, meu irmão, nunca será bem sucedido. Diga comigo, um bom cristão tem estabilidade na sua vida e nas suas ações. Ele não é alguém que vive começando e desistindo. E por isso eu quero falar de dois tipos de fé agora, como ponto desta mensagem também. Primeiro ponto aqui, os dois tipos de fé. Diga comigo, fé derrotista e uma fé vencedora. O cristão que tem uma fé derrotista é aquele que vive mostrando o tamanho do problema dele para Deus. Está vendo, Deus, a minha luta, está vendo o meu problema, olha, meu Deus, que o meu problema é grande, olha como a minha luta tem sido difícil, olha como que a minha vida tem sido complicada. Ele vive mostrando, quem tem uma fé derrotista, ele vive mostrando para Deus quanto o problema dele é grandioso. Já quem tem uma fé vencedora, uma fé inabalável, ele vive mostrando para o problema dele o tamanho do Deus dele. Ó, você fica esperto comigo, meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, Ele é maior que você, e você vai ser derrotado em nome de Jesus. Eu não fico olhando para os problemas e imaginando que o meu Deus não vai dar conta. Eu descanso no Senhor, porque o meu Deus é infinitamente maior. Consegue entender isso? Então diga, eu tenho uma fé vencedora. Filipenses 4,13, meu irmão. O que está escrito em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Joga no telão para nós, está ali. Filipenses 4,13. O que é que está escrito, igreja? Está falando que algumas coisas você pode? Está falando que talvez você pode? Está falando que quem sabe você pode? Está falando aqui que se alguém te ajudar, você pode. Está falando aqui que se as coisas derem certo na política, você pode. Está falando, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estiver em Deus, eu posso. Então não há impossível na sua vida, se você estiver com a tua vida centrada em Deus, meu irmão. Só tem impossível para quem não tem fé. Se eu tenho fé, eu vou conseguir, meu irmão. Então você pode ter uma vida vencedora, você deve ter uma vida vencedora. O que você não pode aceitar o fracasso como um plano de Deus para a sua vida. Isso você não pode. Você acha sinceramente que Cristo morreria numa cruz para te salvar, para você viver uma vida fracassada, derrotada, frustrada? Você acha isso mesmo? Meu irmão, não estou falando aqui de um evangelho triunfalista.
Eu sei que tem muitos pastores que pregam a pessoa, um evangelho triunfalista, que a pessoa agora aceitou Jesus, ela não vai ter mais problema, você só vai vencer, você nunca vai enfrentar luta, você não vai passar dificuldade. Não, estou falando que apesar de todas as lutas que você vier enfrentar, você pode vencer, porque Cristo estará ao seu lado. Nós temos a palavra do nosso lado. Olha só o que diz Marcos 9:23. Disse Jesus, Marcos 9:23. Disse Jesus, tudo, o quê? Tudo. Fala para duas pessoas, tudo é possível para você se você crer. Você pode ser feliz no seu casamento? Se você crer, sim. Você pode ser feliz na tua vida profissional? Sim. Sábado à noite, na festa de 15 anos da Eloá, eu conversei com um rapazinho que foi aluno meu e que hoje é um médico. E eu perguntei para ele, e aí, como é que você está? Está bem? Está se sentindo feliz? Como é que está na tua profissão? Está bem? Não, agora eu estou feliz. Falei, você está se sentindo realizado? Falou, agora eu estou, porque eu estava trabalhando no hospital de base lá em Rio Preto, mas eu não estava muito feliz. Mas agora eu estou trabalhando lá no Hospital do Câncer em Barretos. Sou anestesista do Hospital do Câncer em Barretos. E eu estou me encontrando, estou tão feliz lá, estou me sentindo tão realizado, estou tão contente lá dentro. Falei, você trabalha num dos lugares mais difíceis de se trabalhar do Brasil e do mundo, talvez. Eu já estive lá 3 vezes. Vi coisas lá que eu saí de lá chocado. E ele falou, estou trabalhando e estou muito feliz por estar lá ajudando aquelas vidas. É isso que Deus quer fazer conosco. Que o seu local de trabalho seja um lugar de bênção. Que você se sinta feliz, realizado, realizada. Você não é para ser alguém amargurado, triste. Deus te fez para ser alguém feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Você foi alguém para ser feliz. Deus te fez para ser feliz. Quem deve chorar é o capeta que não tem mais um destino bom para ele. O inferno é o destino dele. Mas você tem o céu como destino, meu irmão. Então dá um sorrisão bem lindo para 3 pessoas aí próximas de você. Fala, olha como eu sou feliz. Meu irmão, tem negócio de crente carrancudo, crente com cara de fome. É assim mesmo. Nós estamos em guerra, nós estamos em luta contra o inferno, é difícil. Ah, meu irmão, quem tem que andar triste é o capeta que não tem mais chance. Nós estamos indo para o céu morar com Jesus na eternidade. Tenho que estar feliz, por isso que eu tenho que ter essa alegria, porque Deus me deu uma fé vencedora, amém, queridos? Mas muitas pessoas têm gerado essa fé derrotista. Ele vive profetizando e declarando derrota sobre a vida dele, mesmo diante das bênçãos e promessas de Deus. Olha a situação dos espias. Eu quero ler um relato com vocês aqui, de exemplo de uma fé derrotista e uma fé vencedora. Quero ler para vocês o texto de Números, capítulo 13, verso 31 ao 33. Vamos ler. Olha só isso aqui. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha você falando dos teus problemas, dos teus sonhos, é muito grande, é muito difícil. Eles espalharam entre os israelitas um relato negativo. Cuidado com pessoas que só trazem relato negativo para a sua vida.
Porque tem pessoa que só sabe falar que não vai dar certo, que você não consegue, que é difícil, a crise está complicada, o problema é isso, o problema é aquilo. Ela não sabe falar, trazer um decreto de bênção para a sua vida. Cuidado com esses relatórios negativos, acerca da terra que havia espiado, acerca da promessa de Deus. Tem pessoa que só sabe falar mal, mas estou na igreja tanto tempo, não consegui receber isso, a minha vida não mudou, não aconteceu isso. Tem pessoas que só tem relato negativo acerca daquilo que Deus prometeu. Disseram: a terra que percorremos para espiar, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Próximo. Vimos também os nefilins, isto é, os enaquins, diante de quem parecíamos como gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Pode tocar o próximo. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. 12 homens, todos eles príncipes, eram príncipes das tribos. Todos eles foram para o mesmo lugar, para constatar a mesma promessa, debaixo do mesmo decreto, para ver as mesmas coisas, e viram as mesmas coisas. 10 voltaram de lá, com as pernas batendo, o joelho batendo um no outro, e 2 falando: Deus não mentiu em nada, tudo que Ele prometeu está lá. A terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, a terra é um sonho. Olha o tamanho do cachorro que nós trouxemos. E 10 volta dizendo: se nós formos entrar lá, nós vamos morrer. Se nós formos enfrentar aquele povo, nós vamos morrer, porque aquele povo é maior que nós, lá tudo é mais difícil, tudo é complicado. Olha só, como que pode 10 pessoas, mais 2 pessoas, 12 ao total, vai para o mesmo lugar, vê as mesmas coisas, e 10 voltam com um relato desgraçado daquilo que viram, e 2 voltam com um relato de fé e de obediência a Deus. Diga para quem está atrás: o problema nunca esteve na promessa de Deus, o problema está na fé daqueles que recebem a promessa. Você entendeu ou não? O problema não estava na promessa de Deus, a promessa de Deus era verdadeira, estava lá. Deus não mentiu, Deus cumpriu exatamente com o que Ele disse. O problema não era a promessa, o problema não é a palavra de Deus, o problema não é o que Deus pode fazer, o problema é a fé que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, é aquilo que nós alimentamos dentro de nós. Porque muitas vezes eu dou mais ouvido às vozes aqui de fora do que às vozes de Deus na minha vida. Eu falei isso na devocional essa semana. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus e parar de dar ouvido às vozes do mundo. Então, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Agora, quem vive uma fé derrotada, escute isso, enxerga só o tamanho do problema, fica espalhando relatórios negativos, fica só superestimando o tamanho do problema dele, perde a chance de crescer em Deus. Então, quando você vê alguém enxergando só o problema, falando só do tamanho do problema dele, falando só das dificuldades dele, quando você vê alguém espalhando relatório negativo, quando você vê alguém superestimando, falando demais do tamanho, da quantidade de problema, da vida, da luta e tal, essa pessoa vive uma fé derrotista e tem perdido a chance de viver grandes milagres de Deus na vida dela. Tinha uma canção que a gente cantava lá no Paraná, que a gente recebeu ela de uns pastores que vieram de Portugal, que dizia assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eles cantavam, os irmãos portugueses, e era até bonitinha essa canção cantada, e é uma verdade. Eu sou, e eu tenho que crer nisso, irmão. Lava a tua mente nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo.
Lava a tua mente de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é limitador na tua vida, que limita a tua vida, que freia você de crer em Deus, e começa a dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você precisa pôr isso na tua mente, e você vai começar a experimentar e viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Você quer viver milagres mesmo, irmãos? Comece a exercer a sua fé. Comece a exercer a sua fé. Vocês se lembram do nosso irmão que veio aqui, que é o dono do Porecatu? Quem estava aqui naquela noite? Não eram todos, mas eu convidei toda a igreja. Vocês se lembram de onde ele começou? Lá no Paraná, como cortador de cana. Vocês se lembram que ele falou aqui, o pastor José Francisco, que ele começou a vida dele como cortador de cana, de repente sonhou em ter um comérciozinho, um mercadinho, uma quitandazinha, começou com quitandazinha, bandido assaltando, batendo nele. Vocês se lembram disso? E hoje é um homem que dá lá seus quase 200 mil de dízimo por mês para a igreja, fora as ofertas e etc. Só que alguém que não perdeu a essência. Você vai na casa dele, é uma pessoa simples, como qualquer um desta igreja. Você fica constrangido com a humildade e a simplicidade dele. Diga assim: eu vou chegar lá também. Você crê mesmo ou não? É uma declaração profética isso? Ou é só porque eu falei? Amém. Então tome posse, porque nós temos uma promessa de Deus. Segunda coisa que você precisa entender, e está conectado a isso que eu acabei de falar, é que crianças não tomam posse da herança. Diga comigo: meninos espirituais não se apropriam da herança de Deus. Olha o que diz Gálatas 4:1. Vamos dar uma olhada nesse texto. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O que digo é que, enquanto o herdeiro é o quê? Menor de idade, o que acontece? Ele é dono de tudo, ele tem a promessa disso. Ó, você vai herdar tudo isso aqui, você vai tomar posse de tudo isso aqui. Espiritualmente ele já é dono, legalmente ele já é dono, ele tem direito sobre aquilo. Mas ele ainda é uma criança, ele é menor, ele não cresceu, ele não se desenvolveu, ainda é uma criança. E enquanto ele não crescer, em nada ele difere de quem? Do escravo. Isso aqui que me chocou, irmãos. O herdeiro, enquanto ele não amadurecer espiritualmente, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Escravo tem algum direito? Escravo tem algum direito? Escravo tem algum bem? Nem a vida dele é dele, nem a vida dele pertence a ele. Enquanto eu não cresço espiritualmente, volta o texto aqui de Gálatas. Enquanto eu for menor, isso que está falando de maturidade, está falando de idade, identidade, de idade cristã, de crescimento, de maturidade espiritual. Enquanto eu não crescer espiritualmente, e é por isso que o tema desta noite é crescer, crescendo espiritualmente. Quem foi na reunião da tribo essa semana? Quem já foi? Quem já teve reunião? Qual é o tema dessa semana? Não fala sobre isso? Crescimento espiritual? Sim ou não? Eu fiz uma pergunta lá. Eu fiz uma pergunta no estudo. Será que todo cristão está buscando, se preocupa em crescer espiritualmente? É uma pergunta que eu fiz para vocês responderem na tribo. Será que todos os cristãos de hoje se preocupam em crescer espiritualmente? Sim ou não? Quem aqui não ficou tentado a deixar de vir no culto hoje? Não precisa levantar a mão não. Quem aqui não ficou tentado a não vir no culto hoje e ir por comício? Não precisa levantar a mão não, senão você vai passar vergonha. Deu uma vontade, né, bispo? Quem aqui não foi tentado a ficar em casa, chegou, trabalhou o dia inteiro, o dia foi cansativo, foi complicado, e a vontade sua era de ligar o ar-condicionado, ligar numa boa série da Netflix e relaxar?
Hã? Porque a nossa carne quer intimidade com Deus? A sua carne quer crescimento espiritual? A sua carne quer continuar criança, bebê na fé. Porque a nossa carne valoriza mais os prazeres do que a relação com Deus. E é por isso que muitos continuam sendo crianças, são herdeiros e não desfrutam da sua herança. Estão dentro da igreja, vendo outros crescendo e começando a desfrutar da herança de Deus, e ele está aqui na mesmice de sempre. Levanta, cai, porque vocês já viram um bebê tentando caminhar, dar os primeiros passos? Não é assim? Levanta, cai, de repente escora aqui, escora ali, mas vive levantando e caindo. E o papai e a mãe ali na torcida, né? Vem filho, vem filho. E ele levanta e dá 2, 3 passinhos e mete a cara no chão. Não é assim, os bebezinhos? E muitos cristãos estão assim na fé, na maturidade espiritual. E é por isso que não tem usufruído de tudo aquilo que é herança, que é dele. Então, crianças não tomam posse da herança. Eu não vou viver uma vida abençoada. Eu não vou participar desta escola e vencer se eu não crescer espiritualmente. Esta pergunta que eu fiz, irmãos, é para nós refletir mesmo. Você acha que todo cristão tem buscado crescer espiritualmente? Você acha que todo cristão tem se dedicado a ler a Bíblia diariamente, para entender a vontade de Deus? Você acha mesmo que todo cristão tem o hábito de orar todos os dias? Sim ou não? Não. Mas nós queremos a nossa herança. Eu quero tomar posse da minha herança. Só não estou crescendo. Continuo um bebê na fé. Continuo não conhecendo nada da Bíblia. Continuo não orando com Deus a respeito dos meus sonhos, dos meus planos, buscando a direção e a bênção de Deus. Eu não tenho o hábito de orar pedindo: Deus abençoe meu trabalho, abençoe a obra das minhas mãos, me livra dos ataques de Satanás, me livra do mal. Eu não oro nem por isso, irmãos. E eu quero viver uma vida vencedora, vitoriosa. Quer ver uma coisa, irmãos, terrível que eu vou falar para vocês? Aqui não acontece isso. Diga assim: graças a Deus. Mas eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar. Tem muitos lugares por aí pelo Brasil, inclusive lá no Paraná, de onde eu vim. Tem pai que é crente, irmão, e não ora pela vida do filho dele. Ele nem se lembra disso. Ele nunca colocou, chama o filho assim, colocou a mão na cabeça e orou para o filho dele. Ele nunca se lembra nem nas orações dele de orar pelo lar dele, pela casa dele. Lá no Paraná tem uns crentes complicados, irmão. Aqui, graças a Deus, levanta a mão, diga assim: graças a Deus aqui não. Né, irmão? Graças a Deus que aqui tudo é diferente, né? Que todos os dias você ora pela vida dos seus filhos. Todos os dias você profetiza que o seu filho e a sua filha vai dar certo na vida, vai ser uma bênção, não vai cair na mão de traficante, não vai cair na mão de vícios, vai ser um grande médico, um juiz, um advogado, um grande profeta, um grande pastor, um grande cantor, adorador na casa do Senhor. Você todos os dias profetiza bênção sobre a vida dos seus filhos, porque está escrito que comendo, que andando, que deitando, todos os dias você vai abençoando a vida do teu filho e lembrando ele que há um Deus no céu, que só esse Deus pode abençoar a vida dele. Não é assim, irmão? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. E quem precisar também pode falar misericórdia, Jesus. Não é assim, irmãos? Mas tem uns que sabem dar tapa na cabeça e falar: seu burro, seu terrível, se criança, Deus melhor, que coisa terrível, misericórdia. Ah, que quer. Isso sabe lançar maldição sobre a vida do filho. São crianças espirituais que não têm maturidade ainda para entender
e por isso que não tomam posse da herança de Deus. Então nós precisamos nos preocupar com o nosso crescimento espiritual. Porque até quando, irmãos? Umas das devocionais dessa semana eu falei sobre isso. Até quando? Até quando nós vamos saber que temos muito mais para vivermos em Deus e vamos viver com a parte? Dá uma olhada em Josué 18:3. Dá uma olhada nisso. Olha isso aqui. Então Josué disse aos israelitas, olha o que Josué pergunta aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Se você ler o contexto desse texto, você vai entender que eles tinham tomado posse de uma parte da terra, de um pedaço da terra prometida, e ficaram numa boa. Entraram lá, começaram a plantar, dividiram um pedacinho para cada um, deu um tiquinho para cada um, e eles estão lá sossegados, se acomodaram. E Josué vai vendo aquilo e começa a incomodar Josué. E Josué fala: até quando vocês vão viver só com um pedaço daquilo que Deus prometeu? Até quando vocês vão estar satisfeitos só com um pouco do que aquilo que Deus te deu até agora? Diga para quem está do teu lado, pelo amor de Deus, até quando você vai se conformar só com a metade daquilo que Deus te deu? Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida, meu irmão. Não se conforme. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer na minha vida ainda, e eu quero viver tudo que Deus planejou para a minha vida. Eu não vou me conformar até viver tudo que Deus tem para mim. Você não pode, meu irmão. Até quando você vai esperar para tomar posse do restante da terra que Deus te deu? Em outras versões que não é NVI, você vai ver isso claramente. Até quando você vai esperar para tomar posse do restante? Tem mais, diga comigo: Deus tem mais para a minha vida. Mais uma vez, Deus ainda tem mais para fazer na minha vida. Muito mais ainda. Amém, meu irmão? Como diz aqueles crentes assembleanos: eu posso ouvir um glória? Eu posso ouvir um glória? Tem muito mais ainda para Deus fazer na sua vida, meu filho. Tem muito mais para Deus fazer na tua vida. Então não se conforma só com um pouco. Josué questiona aquele povo, fala: vocês vão aceitar isso aí? Vocês acham que é só isso aí? Tem que ser grato a Deus pelo que você já conquistou, mas satisfeito não, enquanto você não receber tudo que Deus tem planejado para a sua vida. Não se acomode, não fique parado, não aceite. Deus é um Deus de abundância. Deus quer te levar longe. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida, em todas as áreas dela. E quando eu falo que Deus tem mais, meu filho, não é só questões materiais, porque materialmente falando isso é o de menos. Deus tem mais em todas as áreas da sua vida. Muito mais para fazer. Você está querendo isso? Quer viver isso na sua vida? Se coloque de pé então. Eu não posso, irmãos, me acomodar e aceitar uma parte, sendo sabedor que Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Mas eu preciso entender que tudo começa na minha relação com Deus, na minha vida com Deus. Quem pode abrir portas para você que o homem não pode é Deus.
Quem pode guardar você de todos os ataques de Satanás é Deus. Quem pode multiplicar as suas provisões é Deus. Quem pode te capacitar para fazer coisas que ninguém imagina é Deus. Tudo vem de Deus. Então tudo começa na minha vida espiritual. Por isso que nesta primeira noite desta série, desta escola para vencedores, nós começamos a tratar da nossa espiritualidade. Porque se nós não consertarmos isso, tudo que eu vou falar daqui para frente não vai adiantar. Não vai ter poder, não vai ter força nenhuma sobre a tua vida, se a nossa vida espiritual não estiver alinhada com Deus. Então tudo começa aqui. Cresçam espiritualmente. Se dediquem em conhecer a Deus. Se dediquem em agradar a Deus. A Bíblia tem um versículo que é muito poderoso, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Olha que promessa tremenda, irmãos. Se eu me agradar do Senhor, das coisas do Senhor, se as coisas do Senhor forem agradáveis para mim, forem boas para mim, fazerem parte da minha vida, então o Senhor concederá os desejos do meu coração. Eu tenho procurado viver isso, porque eu quero deixar um legado nessa terra, meu irmão, quando eu partir daqui. Eu quero que as pessoas digam: ele foi um homem de Deus. Dava para ver que Deus era com a vida dele. Não tinha como negar que Deus era com a vida daquele homem. Eu quero que lá futuramente, quando os meus bisnetos forem questionados a respeito da minha vida, eles possam falar assim: o meu avô, ele não teve milhões e milhões em dinheiro, não foi um grande fazendeiro, até porque esse não era o sonho dele. Ele não teve tênis imóveis, porque ele não sonhava com isso. Mas tem muitas vidas no céu, que foi ele que levou para lá. Era o sonho da vida dele, salvar pessoas, e ele conseguiu realizar o sonho da vida dele. Eu não quero gastar a minha vida nesta terra, se não for para cumprir o propósito de Deus, meu irmão. Eu tenho um propósito para a minha vida, e eu entendo claramente ele. Que você entenda o seu nesta noite, e que você decida viver isso na sua vida. Semana passada eu ouvi um testemunho lindo, vindo para o culto no domingo à noite, 6 horas da tarde. Minha esposa ouviu comigo, um irmão lá do Rio de Janeiro, me agradecendo porque a filha dele estava tentando suicídio. Queria mais nem saber de Deus, filha, esposa, todo o lar dele. E hoje está na igreja, está servindo a Deus, voltou por conta das mensagens, das devocionais que houve de manhã. Parece que não é nada isso, mas é mais uma vida que está no céu por conta disso. E eu me alegro, testemunho e falo mesmo, porque Deus tem feito coisas grandiosas por intermédio da minha vida, e Ele quer fazer por intermédio da sua vida também. Mas você precisa estar disposto a viver com Ele, a estar com Ele diariamente, a falar com Ele, a ouvir a voz dEle, a submeter-se à vontade dEle. Você quer viver uma vida de vitória, uma vida vitoriosa? Venha para frente. Eu quero você aqui comigo para nós orarmos juntos. Vamos encerrar o culto orando. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho. Eu sou sozinho, pois sei. Sim, eu sei, Deus cuida de mim.
cuida de mim. Eu amo a sua casa. Pai, Não ando sozinho, não estou sozinho. Deus, nós ouvimos através da tua palavra que o Senhor tem uma vida abençoada para nós. Não é um evangelho triunfalista, Senhor, porque nós sabemos que neste mundo nós passaremos por momentos de aflição. Nós sabemos que neste mundo nós enfrentaremos ataques do maligno, que neste mundo nós enfrentaremos momentos difíceis, mas a tua palavra diz que nós somos, apesar das aflições, apesar do mundo jaz no maligno, apesar das lutas, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. No Senhor nós somos mais do que vencedor. Na tua palavra nós lemos aqui que nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. A tua palavra nos diz nesta noite que tudo é possível ao que crer. É a tua palavra que nos promete, Senhor, uma vida vencedora. Portanto, nesta noite nós rejeitamos todo pensamento derrotista, nós rejeitamos todo pensamento, ó Deus, maligno, que vinha colocando na mente dos teus filhos que eles não podem vencer, que eles não podem deixar a vida de miséria, que eles não vão conseguir prosperar, que eles não vão conseguir realizar os sonhos, que eles não vão conseguir avançar, que eles não nasceram para uma vida abençoada. Nós rejeitamos toda mentalidade maligna, nós rejeitamos toda fé derrotista e declaramos nesta noite uma fé vencedora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida destes homens, sobre a vida destas mulheres, um tempo de virada, um tempo de mudança de vida. Nós estamos na semana do Rosh Hashanah, tempo de novidade, tempo de começar de novo, tempo de zerar o passado, tempo de zerar o fracasso, de oportunidades novas, um novo tempo. E eu declaro sobre estas vidas, Senhor, esta porta aberta para o novo do Senhor. Eu declaro, Senhor, tempo de novidade, tempo de mudança, em nome do Senhor Jesus. Pai, faça os milagres necessários aqui neste lugar. Faça, Senhor, os milagres necessários aqui neste lugar. Deus, eu sei que tem causas aqui que parecem impossíveis. Tem situações que nós olhamos que parecem ser impossíveis para nós resolvê-las, e são, Senhor, mas não são impossíveis para o Senhor. Pai, nós estamos orando nesta noite, declarando uma fé vencedora, declarando uma fé ativa, uma fé poderosa, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que não conhece derrota, um Deus que é capaz de mudar a história de um homem. Deus, o Senhor pegou a vida de tantos homens na miséria e transformou em grandes instrumentos nas tuas mãos, e eu declaro nesta noite que esta igreja se torna hoje uma escola para vencedores, uma escola para homens e mulheres que viverão uma vida vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Assim eu declaro, assim eu profetizo sobre a vida destes homens e destas mulheres, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga comigo: eu recebo em nome do Senhor Jesus e vou viver uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Amém.